Pessoas aleatórias começam a ser assombradas por uma aparição maligna e mesmo que aparentemente elas não tenham nenhuma conexão, tudo tem a ver com uma casa maldita. Meu nome é Laércio Barbosa e este é mais um vídeo da Tomei um Susto, dessa vez analisando a série O Grito Origens, que é um original da Netflix e que se baseia na saga japonesa de horror tão famosa, muito conhecida por esse som aqui. Então acompanhe este vídeo para saber mais sobre O Grito Origens. O Grito é uma criação do cineasta Takashi Shimizu, que criou dois curtas que mostram inicialmente as entidades que vão ser abordadas nessa saga. Em 2000, ele chegou a fazer um filme que foi direto para home video, conhecido no Brasil como Ju-On, a Maldição. Mas foi só em 2002 que essa franquia realmente chegou ali aos olhos do público de uma forma mais visível com o filme Ju-On, o Grito. Esse filme fez muito sucesso, tanto no Japão quanto fora dele, e é o meu favorito da franquia. Ele conta mais ou menos a sua história como se fosse um quebra-cabeça temporal sobre esse espírito vingativo que está numa casa e quem entra nessa casa acaba ficando com essa aparição impregnada ali na sua vida. Essa obra tem um clima meio bizarro, meio triste e também misteriosa, e realmente é um filme de terror que é bem único. Em 2003 aconteceu uma continuação japonesa chamada Ju-On 2 e em 2004 o filme foi parar nos Estados Unidos com O Grito e acabou se tornando um sucesso mundial. Nele aconteceu uma coisa que geralmente não rola nesses filmes que são adaptados, que é o criador da série original, né, da série de filmes toda, ele acabou dirigindo também o remake. Depois disso abriram a porteira e foram feitas várias produções sobre O Grito, no total são 13, inclusive tem uma que coloca a Kayako, que é a vilã do Grito, contra a Sadako, que é a vilã do Chamado. Para ter uma ideia da fama dessas personagens no Japão, essa ideia toda da Kayako versus a Sadako nasceu de uma brincadeira de 1º de abril. Então todo esse sururu virtual aí que rolou em cima dessa ideia, dessa brincadeira, acabou dando numa ideia que realmente aconteceu de verdade no cinema. E o filme foi feito depois de alguns meses. Em 2020 mesmo a gente teve mais uma adição à franquia O Grito, com um reboot americano, e que sinceramente é muito ruim, eu não posso deixar de falar isso. Hello? I went to the house. Hello? Police department. Apesar de todas essas obras da saga já terem saturado todo o conceito inicial de O Grito, eu fui assistir essa série da Netflix com a mente aberta, mas também sabendo da possibilidade de me decepcionar, já que eu vi vários títulos que não foram tão legais assim. Então essa produção começa da mesma forma que os primeiros filmes estabeleceram, né? Toda aquela ideia de várias pessoas que estão interligadas pela casa, de alguma forma elas entraram na casa ou elas ainda vão entrar, e todas estão separadas por lugares diferentes e também tempos diferentes. Uma coisa para se destacar aqui em O Grito Origens é a violência da história. Ela começa simples, com nada acontecendo, assim, aparentemente, não tem muitos sustos, mas a violência dos personagens, a violência que os personagens aplicam uns com os outros fora a maldição é grande. Talvez eles tenham ressaltado essa característica justamente para dar um toque diferencial para esse O Grito Origens, de tudo aquilo que foi feito no cinema e para filmes feitos para home video. A atmosfera ela é bem estabelecida e ela me lembrou muito o meu O Grito favorito, né? Porque ele consegue manter todo esse clima de enigma e você não sabe como alguns personagens vão acabar se juntando. Você também não sabe quem é que vai morrer, apesar de alguns estarem claros, obviamente, outros não. Então os episódios eles são bem rapidinhos e isso é um grande ponto positivo da série, porque ela não alarga tudo até 10 episódios, até 12 episódios sem ter razão. E ela se concentra realmente na sua trama principal,
que é a casa e como essa casa vai afetar várias pessoas diferentes, em várias timelines diferentes, tudo antes de 1998, que foi quando o primeiro Grito foi criado, que foi os 2 curtas-metragens. 彼女の周囲で事件が起きていることは確かですか？呪われた家だと言いたいんでしょう。あの家に5歳まで住んでました。 A produção desde os primeiros trailers e teasers, ela vem com essa mensagem de baseado em fatos reais, mas enfim, isso é uma coisa que gente que é fã de horror sabe que é um conceito de interpretação extremamente livre e que esse baseado em fatos reais pode ser uma grande mentira ou apenas baseado numa historinha que alguém ouviu falar, no mito de alguma cidade longínqua de não sei onde. No caso do Grito, desde os primeiros filmes a gente sabe que tudo se baseia numa crença japonesa de que quem morre sob circunstâncias muito difíceis, muito dolorosas, que envolvem raiva e ódio muito grandes, acabam deixando no local da morte uma entidade vingativa que vai atacar todo mundo que entra ali. Quem não é fã da saga talvez não se sinta compelido pela história, né, de O Grito Origins, mas quem gosta de terror japonês ou que gosta de mistério talvez vá curtir realmente essa série, porque ela guarda todas as suas respostas até o final, apesar de que essas respostas não são suficientes para suprir tudo que a série cria. Agora eu vou entrar em mais detalhes da série, então se você quiser evitar spoilers, pula para esse minuto aqui e também clica em inscrever aqui no canal para você ficar sabendo de mais vídeos e análises de séries ou filmes de terror. Então vamos para o momento de O Grito Origins. A cena que mais me marcou acontece ali pelo meio da obra, que é quando uma mulher grávida sofre um ato de violência terrível, e essa cena realmente é perversa, talvez algumas pessoas não consigam nem ver ela, mas é a cena mais sanguinolenta de toda a série. Esse é um momento que realmente divide a trama, não só por ser impactante, mas também por ser uma ocasião que você consegue saber mais ou menos para onde a narrativa toda está caminhando. Você vê que no título tem Origens, né? Então a série é meio obcecada com essa ideia de começo, de nascimento. Existem muitas personagens grávidas prestes a dar à luz, então a história tem essa ideia fixa de que alguma coisa vai nascer, alguma coisa maligna vai acontecer com essas mulheres grávidas. E a história realmente se posiciona dentro desse sentido de nascimento, criação, pais e mães que são pessoas totalmente falhas e que alguma coisa com esse filho deles vai acontecer. Essa história de O Grito Origins, ela meio que esquece um pouco toda a história da Kayako dos filmes e se centra realmente numa narrativa que lembra a história original, mas que não são com os mesmos personagens exatamente. E as perguntas sem respostas que eu me referi antes tem basicamente a ver com o investigador paranormal que protagoniza a trama. Ele sai incólume de tudo que acontece e não é muito bem explicado se é porque ele realmente tem esses poderes paranormais ou se tem alguma coisa ali que faz ele ter a ver com a maldição de uma forma mais intrínseca. A série me deixou com a impressão de que ele sabe mais do que ele realmente mostra, e eu acho que com isso eles deixam um pouco de pano para manga para uma segunda temporada. あの家に住んでたのは夫婦2人でしたよね。私見たんです。2階にもう1人いるの。 E se O Grito Origins tiver realmente um novo ano, eles podem responder essas questões, assim como deixar mais ou menos claro o que aconteceu com alguns personagens como a Kiyomi, que é uma menina que foi estuprada ali nos primeiros episódios e que ela some ali pelo meio depois de ser levada por 2 garotas em forma de entidade sobrenatural. No fantasmômetro da Tomei um Susto, eu vou dar para O Grito Origins 3 fantasminhas, porque é uma série que não respondeu muito bem tudo que ela criou, mas apesar disso tem uma atmosfera que é sombria e tem cenas que são marcantes, porém faltou dar aquele tchan a mais mesmo na série. Eu achei também que os efeitos especiais deixaram a desejar a certo ponto. Ele cria um bom clima, ele só não resolve tudo de uma maneira que me agradou. Por isso que eu dou 3 fantasminhas para O Grito Origins. Antes de você ver essa série, eu recomendo que você assista os principais filmes da franquia. Então talvez você necessite ver esses filmes para captar um pouco do estilo
de O Grito. Então essa foi a minha análise desta nova produção original e japonesa da Netflix. Eu espero que vocês tenham curtido, opinem o que vocês acharam de O Grito Origins e falem aí, seja negativo, seja positivo, a sua opinião. Eu quero saber o que as outras pessoas acharam. E é isto, acompanhe todos os vídeos da Tomei um Susto que vão sair e até o próximo susto. Tchau!